でも本当にこのような機会を与えてくださったことに感謝しています。嬉しいです。 Queria agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui, né? Eu estou muito feliz. でもちろん私のことね知らない方、ね、今大勢いるので知らない方もいると思います。 E eu acredito que, né, tem muita gente hoje aqui, mas muitas pessoas acho que não me conhecem. なので自己紹介も含めて私が神様そしてイエス様と出会った時の証。 Então, eu gostaria de estar primeiro me apresentando para vocês e depois contando um pouco do meu testemunho. そして最近語られたことをみんなとシェアしたいです。 E também compartilhar com vocês o que o Senhor tem falado no meu coração. まずさっきも言われましたが私の名前はさくらです。 E antes também, quando fomos orar, falaram o meu nome, mas eu me chamo Sakura. サラではありません。 Não é Sara. さくらです。そうさくらです。 Sakura é as flores, né? Cerejeira. で私はマック豊橋の日本語教会で奉仕しています。 E eu sirvo no ministério japonês, né? Na igreja japonesa de Toyohashi. そして優しい旦那さんがいて6人の子供もいます。 E eu tenho meu marido ali, ó, um lindão. Cadê ele? E 6 filhos. まあ末娘はねちょっと難病の指定の病気を持っていますがすごく可愛いです。 E a minha filhinha mais nova, né? Ela tem uma doença rara, mas ela é muito kawaii. Muito bonitinha. Muito bonitinha. Perdão. 私はお父さんが日本人でお母さんがブラジル人のハーフです。 E eu sou essa mistura, né? O meu pai, ele é japonês e a minha mãe, ela é brasileira. 何も混ざってない日本人と何も混ざってないブラジル人です。 É tipo assim, é o japonês puro e uma brasileira pura que se juntaram. Que ハーフです。 ela é essa mistura, né? ね、お父さんが日本の教育を受けさせたいって言って家族全員で日本に来ました。 E o meu pai, ele queria que a gente recebesse essa educação, estudasse em escola japonesa, né? Aprendesse a cultura. E por causa disso, toda a nossa família, a gente veio para o Japão. そして日本国籍も取りました。 E também nós nos naturalizamos japoneses. 一応日本人です。 Então, eu sou japonesa. 私は小学校、中学校、高校全部日本語の学校行きました。 E tanto o primário quanto o ginásio e o ensino médio, tudo eu estudei em escola japonesa. なので友達は日本人か日本語が喋れる人だけでした。 Então os meus amigos ou eles eram japoneses ou eram amigos que falavam japonês. じゃあそんな環境でどうやって私が今教会にいてしかもイエス・キリストを知ることができたのか。 Então como, né, que no meio de tudo isso eu conhecia Jesus e hoje eu tô aqui na igreja. 正直難しいんですよね。 Né, sendo bem sincero, é muito difícil, não é? で私は小学校と中学校の通学路学校に通う道に以前のこの教会が二側にあったんですけどそこを通ってました。 E antigamente a igreja aqui a Meki Toyohashi era lá na Ichigosen, né, no Futagawa, e eu passava quando eu era estudante, eu passava do lado daquela igreja. でも人がいるなとかいやポルトガル語それだけしか感じませんでした。 Mas eu só ficava, nossa, tem muita gente, né? Ou, nossa, eles estão falando português. Para mim era só isso, eu não sabia de muita coisa. で高校生になったらもうその道通らないから正直忘れました。 E daí quando eu fui pro ensino médio, daí como eu parei de ir por aquele caminho, eu acabei esquecendo que existia aquela igreja. じゃあどうやって私が教会を知ってイエス・キリストと出会ったのか。 Então a pergunta que fica, como que eu conhecia Jesus e hoje eu tô aqui na igreja? じゃあ行きます。正直私のね小さい時私の家族環境あんまりいいものじゃなかったです。 E agora contando um pouco do meu testemunho, né? A minha família, a minha infância, esse ambiente familiar, ele não era muito bom. 日本人であるお父さんはすごく厳しい方、厳格な方
でたくさん叱られました。 Meu pai, como ele era japonês, ele era muito rígido. Então, ele vivia falando as coisas para mim e me cobrando bastante. お母さんは優しかったです。でも A minha mãe ela era muito gentil, mas お父さんと家の中がめちゃくちゃになるほど喧嘩をしていました。 eles dois, meu pai e minha mãe, eles brigavam muito. Então, a casa, tipo assim, ficava uma bagunça. で、私3姉妹の長女です。 E eu sou a irmã mais velha de 3. Eu tenho 2 irmãs, né? E eu sou a mais velha. なので何をしていたかというと、妹をまず外に出します。 Então, o que eu fazia era, quando meus pais estavam brigando, eu levava minhas 2 irmãs para fora de casa. そして家の中に戻って、小さい私ですが親の中にやめて。 E eu entrava de novo em casa para entrar no meio. Por mais que eu fosse pequeno, eu entrava no meio para parar essa briga. 難しいですね。 É difícil, né? それと2人はすごくお酒を飲む人でした。 E os meus pais, eles bebiam muito, né? Saquê, bebida alcoólica. なのでその時も片付けとか解放、 Então, quando precisava limpar, né, o resto que ficava, a sujeira que ficava, 私がやっていました。 era eu que fazia tudo. そんな私が20歳を迎える前にお母さんは家を出ます。 E antes de eu completar 20 anos, a minha mãe ela saiu de casa. 私も正直いろいろ疲れてしまって妹たちを残して男の人と住み始めます。 E eu também, eu tava, sendo bem sincero, eu tava muito cansada de tudo que estava acontecendo, muito exausta. Então eu larguei as minhas 2 irmãs na casa do meu pai e eu fui morar com um homem. もちろんうまくいかず3年後に家に戻ります。 E não deu certo, né, com esse homem. E eu acabei, depois de 3 anos, voltando para casa do meu pai. その時期にお母さんはブラジルに帰ります。 E nesse meio tempo, a minha mãe ela acabou voltando para o Brasil. 妹たちも結婚して家を出ます。 E as minhas irmãs também se casaram e elas saíram de casa. 私とお父さん2人になります。 Então ficou só eu e o meu pai. でももちろん私もいろいろやったので、そんないろいろやった私をお父さんは何にも聞かずに家に入れてくれました。 E eu acabei fazendo muitas coisas, né? Eu errei muito, fiz muitas coisas. Só que o meu pai, mesmo assim, quando eu falei que queria voltar, ele não pediu nenhuma satisfação, ele não falou nada, ele só me aceitou de volta. ですが、ね、お酒を飲むとお母さんの悪口を言ったり。 Só que daí quando ele bebia, ele começava a falar, reclamar da minha mãe. そして私一応唯一兄弟の中で外国人の顔をしててお母さんに似てるんです。 E das 3 irmãs, né, eu e mais minhas 2 irmãs, eu sou a única que tem esse rosto mais de estrangeira, né? E parecia com minha mãe. E eu parecia com a minha mãe, isso. なのでお酒が入るとお母さんに似ているからといって物を投げられたことも何回もあります。 Então, meu pai, muitas vezes, ele já chegou a falar que eu parecia com a minha mãe e ele jogava as coisas em mim quando bebia, né? いろいろ大変でしたまた。 Então, realmente foi muito difícil. そんなこともあってやっぱり家にいたくないっていう心が強くなっていきます。 E cada vez que isso ia aumentando, eu não queria mais ficar em casa, né? だからどんどん外で過ごすようになります。 Então, eu comecei a eu comecei a sair mais. クラブに行きました。 Eu ia para as boates, バラダ para as baladas. 行きました。 Eu ia bastante. たくさんの人と遊びました。 Eu saí com muitas pessoas. お酒も手を出しました。 Eu acabei começando a beber também. ちょっと似てきちゃったんですね、親と。 E eu comecei a me parecer mais com os meus pais. そしてよくわからない時間の過ごし方をしていました。 E eu estava vivendo assim uma vida que não dá para explicar. 生活のリズムもぐちゃぐちゃです。 A minha vida assim, o meu ritmo estava muito desorganizado. ただ仕事だけは二日酔いでも行ってたんです。 Só que só o trabalho, por mais que eu tivesse de ressaca, eu continuava indo, eu me esforçava.
でこの仕事場ではいつも同じグループでお昼ご飯食べてました。 E nesse trabalho, né, a gente tinha um grupinho que a gente comia junto. ただ一人だけね、毎回私の前に座るんです。 Só que tinha uma pessoa desse grupinho aí que na hora do roca, né, na hora do almoço, ela sentava sempre na minha frente. でもご飯何も食べないんです。 Mas ela não comia nada. それがすっごい不思議でした。 E eu achava muito estranho. だからなんで今日も食べないのって。 Eu perguntava, por que você não vai comer hoje? お金足りないんだったら貸すよ。 Se você não tiver dinheiro, eu te empresto. でも彼女はただ大丈夫だよ、ありがとうしか言わなかったです。 Mas ela só falava, daijoubu, arigato. Obrigada. Obrigada. Tudo bem, obrigada. Isso. Gomenasai. でそのままみんなで楽しくおしゃべりするんですね。 E a gente, né, com esse grupo, a gente se divertia e conversava um monte. 毎回私の前に座って何も食べない。 E essa menina, ela continuava, ela não comia nada e só ficava sentada なminha frente。 na frente dela. はい。本当に不思議。 Então era muito estranho. ね、私のリズムが変わらないままの生活をしているときに、 E a minha vida, ela continua a mesma, né? E nisso, ある友人が若者のイベントがあるよって誘ってきました。 teve uma amiga minha que ela me chamou. Ela falou, tem um evento jovem na minha igreja. そこで初めて教会に行きました。 E aí foi a primeira vez que eu pisei em uma igreja. で、学生の時に通ってた場所が教会なんだってここで知ります。 E daí foi aí que eu lembrei, né, que eu passava do lado daquela igreja antigamente. Daí eu entendi, era uma igreja, então. 教会？ここ教会？って。 Ah, aqui é uma igreja? ごめんね、não parecia a igreja。はい、日本語。あ、そっか、教会らしくなかったのね。その見た目が。はい。でも、ユースのイベントがある時。 Só que daí, quando, né, acontecia esse evento jovem, その時しか行かなかったんです。 eu só ia para esses eventos. で、その後、クラブ行ってました。 E daí depois eu ia pra balada, pra boate, pra balada. それは家にいたくないから教会に行ってたんです。 A verdade é que eu ia pra igreja porque eu não queria ficar em casa. だからクラブと教会、ごめんなさい、同じ感じ。 Então pra mim era balada e igreja era a mesma coisa. 家にいたくない理由。 Era o mesmo あそこ motivo, にいれ né? ば場所があるから。 Se eu for para esses lugares, eu vou não conseguir, eu não vou precisar ficar em casa. Então eu ia para esses lugares. そして教会に誘ってくれた同じ友人友達が日曜日に礼拝があるよって誘います。 Daí essa mesma amiga que me chamou pro evento jovem que teve na minha igreja, ela me chamou para um culto de domingo. 断れなかったんです。 E eu não consegui recusar. 行きました。 E eu acabei indo. でも教会に入るなりいきなり抱きついてきた人がいたんです。 E daí, quando eu entrei na igreja, veio uma pessoa, ela me abraçou. もちろんこの教会じゃないんですけど、今ああいう風に私が入った瞬間にガッて。 E claro, né, não é essa igreja que a gente está hoje, mas foi como se quando eu entrei lá, por aquela porta, a pessoa veio e me abraçou. 毎回私の前に座ってご飯を食べない子だったんです。 A pessoa que me abraçou era, na verdade, aquela menina que sempre sentava na minha frente e nunca comia nada. え？ Como assim? 彼女はね、私の生活の出来事すべて知ってました。友達なので。 E essa amiga, né, como a gente era amiga, ela sabia tudo o que estava acontecendo na minha vida. 私が教会に行くように断食をしていたんです。 E ela não comia porque ela estava fazendo jejum para que eu fosse para a igreja. ね。落ち着きます。 Vamos acalmar aqui. 私は気づかなかったけど、私の前で祈ってたんです。
そして聖書も読んでました。 E eu não percebia, né? Eu não percebia, mas ela, na minha frente, ela orava e ela lia a Bíblia. そしてずっと食べずに私の前に毎回座ってたんです。 E ela, sem comer, toda vez ela sentava na minha frente. 断食、クリスチャンになってから知りました。 Depois すごいことです。 Depois que eu virei crente, que eu entendi o poder do jejum. それから私は教会に通い始めます。 E a partir daí, eu comecei a ir para a igreja. ハレルヤ、ありがとう。 Aleluia! 私はね、その当時日本語しか分かりませんでした。 E naquela época, eu só sabia o japonês. なのでディサイプルをする人も大変だったと思ってます。 Então, eu acredito que a pessoa que me discipulou, acho que foi muito difícil para ela. あの当時私ケイラ先生を知らなかったんですよ。 Né, naquela época, eu não conhecia a pastora Keila. あと日本語喋れる人たちも誰も分からなかったです。 E eu também não conhecia ninguém que sabia falar o japonês. でそこでディサイプルしてくれたのが、今日は来れてないんですけど、まだこの教会にいるクリス・ウィリアン、ありがとうございます。sua esposaです。 Sou, na verdade, quem me discipulou é a esposa do William, a Cris. すごく感謝してます。 Eu sou muito grata a ela. 彼女は日本語がそこまで上手ではなかった。でも一生懸命ポルトガル語のやつを分かりやすく。 E ela não sabia muito japonês, né? Mas ela se esforçava um monte para conseguir traduzir essas palavras que eram difíceis em português. 難しかったと思います。 Acredito que foi muito difícil. ね、その役をしたのが、ね、私を誘ってくれた断食をしていた子じゃない。そして教会に誘った友人でもない。教会の中で奉仕していた人でした。 E essa pessoa que me discipulou, que foi a Cris, não era nem a minha amiga que me chamou para a igreja, nem a minha amiga que sentava na minha frente e fazia o jejum. ただやっぱり言葉の壁がね、高かったです。 Só que realmente tinha esse obstáculo, né, da língua. 私は教会を離れてしまいます。 E eu acabei me afastando da igreja de novo. そしてやっぱり以前よりもお酒に手を出してもっと大変なところまで行きました。 E eu acabei começando a beber mais, eu acabei, né, indo mais fundo. もう何回も失敗してるから意地があって誰にも助けを求めずにやっていこうとしました。 E como eu já tinha falhado muito, eu tinha esse orgulho. Eu falei, eu não vou pedir ajuda para mais ninguém. でもまたお父さんの家に戻りました。 E eu acabei de novo voltando para casa do meu pai. この時もお父さんは何にも聞かずに迎えてくれました。 E mais uma vez meu pai, que nem antes, ele não perguntou nada, ele não esperou nenhuma satisfação, ele só me aceitou. 今クリスチャンです。 Hoje eu sou cristã. だからお父さんが、ね、前のイメージのままではなくちゃんと愛情を見せていたことと愛の見せ方が下手くそなんだって気づくことができました。 Hoje que eu sou cristã, eu entendo que naquela época o meu pai, não é que ele não me amava, ele só era... ele não conseguia demonstrar que ele me amava, ele não conseguia fazer isso, e eu entendi isso hoje sendo cristã. そして父がそうやっていつも出迎えてくれていることを本当に今は感謝しています。 E hoje eu agradeço muito ao meu pai por ele, sempre quando eu precisava, ele estava lá, ele me aceitava de volta. でお父さんのこのことがあって私にも変化があります。 E a partir disso, né, que aconteceu isso com o meu pai, houve uma mudança em mim. 言葉が分からなかった教会。 Essa igreja que eu não entendia o que estavam falando. でもみんなから来る愛ってのは伝わっていました。 Mas esse amor das pessoas, esse amor era transmitido para mim. なので自分で教会に戻る決心をします。 Então foi aí que eu decidi, eu falei, eu vou voltar para a igreja. ハレルヤ。 Aleluia! で、私戻ります。戻りました。 E eu voltei para a igreja. 皆さん分かります？戻った瞬間私はずっとビクビクしてたんです。大丈夫かなって。 Quando eu cheguei na igreja, assim, eu estava muito, né, meio encolhidinha, assim, meio nervosa. もう私を見るなりみんながすごい歓迎してくれました。 Só que mesmo assim, todo mundo me recebeu muito bem.
感謝します。 Então, muito obrigada. しかもね、すごいことが起きてた。日本語礼拝が始まってたんです。 E ainda mais uma coisa. Quando eu voltei, começou os cultos em japonês. そして日本人もいたんですよ。 E tinha japonês lá. 前やってくれてた森田剛さん、彼もいて、でこれからまだもう一人日本人の方が来るんですけど、その人たちがいたんです。 Tinha, né, do último culto bilíngue que teve, o Morita, que ele veio aqui pregar, ele estava lá. Depois tinha uma outra irmã também da igreja japonesa, eles estavam tudo lá. すごく嬉しかったです。 Eu fiquei muito feliz. そこから私は日本語メンバーと出会って、今日15年奉仕しています。 Eu me encontrei com esses irmãos da igreja japonesa, que hoje são da igreja japonesa, e hoje faz 15 anos que eu estou servindo lá na igreja japonesa. Não, servindo aqui com todo mundo. Servindo com todo mundo, perdão. みんなと奉仕してるんです。 Eu estou servindo com todos vocês. はい。で、バプテスマも受けました。神との出会いの合宿にも行きました。クリスチャンになりました。 Eu me batizei, depois eu fui para o encontro com Deus e eu me converti. Eu virei uma cristã, de verdade. ハレルヤ Aleluia! É. でも、 Mas ね、クリスチャンになったからといって困難が終わるわけではありません。 não quer dizer que só porque a gente é cristão que as dificuldades vão acabar. クリスチャンになった時の方がもっと大変なことが起きます。 Sendo bem sincera, depois que a gente vira crente, parece que as coisas ficam mais difíceis, né? で、その状況は私はお父さんにも妹たちにも言えなかったんです。 E eu não conseguia falar para o meu pai e nem para minhas irmãs tudo isso que estava acontecendo. で、その状況から力を尽くして助けてくれたのが日本人のメンバーです。 E as pessoas que me ajudaram, que me tiraram desse lugar, né, dessa dificuldade, foram os meus amigos, membros da igreja japonesa. すごいですね。だんだん変わっていってもいつも神様助けてくれていました。 Por mais que a gente mude, né, o Senhor ele sempre está nos ajudando. その後も私の傷、そして解放、いろんな場面で教会のみんなが支えて教えてくれました。 E mesmo depois disso, eu tive muitas curas, eu tive muitas libertações e tudo isso os irmãos da igreja japonesa eles estavam comigo, me dando suporte, me ajudando e estando do meu lado. 大丈夫です。皆さんもです。日本語教会の人たちだけではなく、いろんな人たちに支えられています。 Tudo bem, não era só os irmãos da igreja japonesa em si, era todos os irmãos みん aqui, なです。 todos vocês. じゃあさっき私がね、どうやって私が教会、そしてイエス・キリストと出会うことができたのか。その答えは Então a pergunta que eu fiz antes, né? Como que eu me encontrei com Jesus e eu passei a vir para a igreja? A resposta: みんなの中から行動によって愛を、キリストの愛を見ることができた。それが信仰に変わっていきました。 através do ato de cada um, da ação de cada um, eu conseguia ver o amor de Jesus. E através disso, nasceu uma fé dentro de mim. みんなが信じてるものを信じたいって。 Eu falei, eu quero acreditar no que eles acreditam. ハレルヤです。 Aleluia. じゃあここで聖句を読みたいと思います。 Então eu gostaria de estar lendo com os irmãos uma passagem. ローマ人への手紙 Romanos, 12章の4節から8節です。 do capítulo 12, do versículo 4 até o 8. じゃあ読みます。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人であれば惜しまず
分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。 Amém. Eu vou estar lendo em português, é Romanos 12, do versículo 4 até o 8. Está escrito assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? はい、その5節には、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、 No 一 versículo, 人一人互いの器官なのです。 no versículo 5, está escrito que todos nós juntos, nós somos um corpo e tem muitos membros, só que todos nós somos um corpo só. それで聖書だよ。はい。 Perdão, irmãos, vou estar lendo de novo. Versículo 5. Está escrito assim, ó. Assim também, em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. こうあるように、私がキリストに出会えたのは、ある人が祈り断食をし、 E assim como está escrito aqui, uma pessoa, ela orou e jejuou por mim. ある人は何回も教会のイベントを誘い、 Outra pessoa, ela me chamou um monte de vezes para vir para a igreja. で、ある人は教会の中で教え、 E outra pessoa, ela me ensinou as coisas, né, de dentro da igreja. ある人は導いて支えてくれました。 E outra pessoa, ela me guiou. Isso, ela me guiou. E me deu suporte, né? Esteve do meu lado. 一人一人がここに書いてある器官として違う動きをしていたんです。 Assim como está escrito aqui, né? Cada um tem um dom diferente, cada um faz uma coisa. Mas todos nós somos um corpo só. 私たちがさっき言った器官、違う働きをするのは教会の中でもそうです。今キッチンにいる兄弟がいます。今上にいるプロジェクターやったり音楽やったりする兄弟がいます。ここでずっとピアノを弾いてくれる方もいます。 Assim como eu disse antes, né? Cada um, todos nós, cada membro faz uma coisa diferente. Então, na cozinha tem gente que está cozinhando, lá em cima tem gente que está mexendo no projetor, aqui também tem gente que está tocando. そしてキッズにもいますね。 Tem pessoas que estão lá cuidando das crianças também. 教会の中でも違うんですよ。 Então, dentro da igreja, cada um tem uma função. じゃあ職場、学校、家庭ではどうですか？ Mas e no trabalho, na escola, dentro da sua casa? 私たちは、私ね、みんなの職場に入ることができないんです。 A verdade é que eu não consigo entrar eu não consigo ir para o seu trabalho. 学校、私もう学生じゃないので、そこで働くことできません。 Eu não sou estudante, então eu não consigo ir para a sua escola. ね、家の中の働きもたくさんあると思います。 E também dentro da sua casa. Eu sei que tem muitas coisas, mas eu não consigo estar lá. 私はみんなのためにそれができないんです。 Eu não consigo fazer isso por vocês. でも、私の友人、友達がやってくれたように、私たちはさっき言いました。キリストの体一つ。 Assim como a minha amiga ela fez antes, né? Todos nós somos um corpo e ela fez uma coisa por mim. でも彼女はちゃんと器官として働いていました。 Só que ela estava trabalhando como um membro, né, desse corpo. でもね、キリストの体の器官の方で働くのは大切なことが一つあるんです。 Só que nesse trabalhar dentro da igreja, né, cada um sendo um membro desse corpo, tem uma coisa que é muito importante. 器官っていうものは今ニコラス使います。Ela vai me usar como exemplo, はい、tá こ bom? っち来てください。 Ok?
はい、今ニコラスいます。 Eu, Nicolas, estou は aqui. い、彼の器官、見える器官、子供たちわかる？ Vocês conseguem ver? O que vocês conseguem ver de mim? 動いてるの何？ Dos meus membros aqui, ó. 動いて動いて。はい、 Ah, meu Deus. そう手。 Vai. そう今言ってくれた手。 A mão, né? Ah, tu A ah? mão. Que mais? Que mais? Ashi, Chulé. ashi, Isso, só. o pé. いろいろ動いてるよ。 Que mais? Que mais? 肘とか。あ、ほらね、いっぱい動いてる。でもこれ今見えるよね。 Mas isso tudo aqui vocês conseguem ver, não conseguem? じゃあ私たちこれだけで動いてる？ Mas a pergunta que fica, a gente vive só por causa da mão ou do pé? 外に見えるだけで動ける？ Só as coisas que a gente vê por fora, a gente tá vivo por causa só disso daqui? Não. Não. 違うね。 Não é. 器官っていうのは中にもあるんです。体の中。 Membros, né, ou órgãos também tem dentro de nós. 私は自分のことになるんですけど、先月初めて体調を崩して救急車で運ばれ入院しました。 E falando um pouco sobre mim, mês passado eu passei mal e eu tive que ser levada de ambulância para o hospital e lá eu fui internada. 腸閉塞になっていました。腸が動かなくなることです。 É uma doença, obstrução intestinal que fala, que é o meu intestino ele parou de trabalhar. そのため腸にあるもの、子供たち腸って何作るかわかる？ E crianças, o que o intestino faz? O que ele faz? Vocês sabem? じゃあ私自分でやるね。腸にあるのは入ってここが腸。 Ó, そうすると ela vai engolir, daí vai passar por aqui, depois Vai o que acontece? 分かったね。 Entendeu? これが止まっちゃったの。 E isso tudo Da aqui, cara? a comida que veio pra cá, Tem que ir na parou casa, aqui. E daí eu não consegui mais soltar. 今笑ってるけどこれすごく危ないんです。 A gente, né, tá rindo agora tudo, mas na época não. 本当に危ない。 É muito perigoso isso. これは起きてはいけないんです。 Isso não pode acontecer, né? É muito perigoso. じゃあ止まっちゃった。どこから出てきますか？ Então, parou aqui. Por onde que vai sair então? Está preso. 上から。そう。 Por cima. Começou a sair por cima. だから私すごく痛くてずっと吐いてたんです。 Então, aqui tava doendo demais e eu só queria vomitar. Um monte de ânsia. ずっと止まらない。 Zutto, não parava. Era sempre assim, ó, constante. バケツです。 Tinha um balde そこにずっと。 e eu それ toda が hora だ tava んだん soltando. 緑色に変わって茶色に変わって臭かったです。 Daí foi ficando verde. Daí depois, né, eu ia soltando. Daí começou a ficar marrom. Daí o cheiro tava insuportável. これが腸閉塞です。 É isso que é a obstrução intestinal. でその治療は腸の中にあるものをすべて出さないといけない治療でした。 E o tratamento para curar isso é que teria que limpar todo o estômago, né? O intestino. Teria que deixar ele vazio. それから働き始めるようにする必要がありました。 E daí depois disso tinha que fazer daí ele voltava, né? Tinha que fazer ele voltar a trabalhar. 鼻にチューブ入れたんですよ。 Daí ela colocaram um tubinho aqui no meu nariz. ちっちゃいじゃない、もうね、本当にこれぐらい太いの。 Tubinho não, era um tubão mesmo. Colocaram aqui assim. 今笑ってるけど本当に大変ですよ。 A gente tá rindo agora, mas realmente foi difícil. ここから入れて下まで E vão colocar, vai daqui até lá embaixo. で出します。 E daí sai, né? O que tava aqui no intestino sai. で空にするのに私は10日間かかりました。 E para deixar o intestino vazio, demorou 10 dias. でその10日間私食べることも飲むことも禁止でした。 E nesses 10 dias eu não podia nem beber e nem comer. みんな断食やる人いると思いますが、やっぱ飲んだりはするじゃないですか。 E acho que tem muita gente aqui que tá fazendo jejum, mas por mais que a gente não coma, a gente bebe, né? Água ou chá. 全部ダメでした。入れちゃいけないから。
não podia nada, não podia encher o intestino de nada. もう口が乾く乾く乾く A minha boca ficava seca, muito seca assim, ó. で先生が10日後にお茶いいよ Daí depois de 10 dias o médico ele veio falar pra mim, pode beber o chá. 500だけ Era só de 500 1 milímetros. 日でね Um dia. Por um dia era só 500 milímetros. ハレルヤ Milímetros. ね私 o quê? ハレルヤやった水 É ml, isso. あ ML Perdão,ごめんなさい。私わからないそこは ml. ハレルヤそう嬉しかったんですやったもう口の中喉すごいカラカラ Daí minha garganta tava muito seca, minha boca muito seca. Fiquei muito ごめん ごめんなさい。ポ Eu ルトガル perdi aqui, me perdi. 今ポルトガル語言おうとしちゃったすごく嬉しかったんです Eu fiquei muito feliz quando eu voltei a beber. Quando falaram que eu ia poder voltar a beber. さあお茶口に入れました Daí tinha o chá aqui, eu fui, coloquei na boca. 飲み込めなかったんです Eu não consegui engolir. すごく楽しみにしてたんですけど飲み込むことができなかった Tava tão ansiosa pra beber, pra voltar a beber, mas eu não consegui engolir. やっとちょっと飲み込めてもなんか違和感感じるんです Daí por mais que eu conseguisse, né, nem que fosse um pouquinho, eu conseguia engolir, só que ficava uma sensação ruim aqui na garganta. なんか体がやめてって言ってるみたい Como se o corpo ele estivesse rejeitando esse pouquinho de chá. すっごい不思議 Muito estranho, né? ね私たちさ生きるために水飲むじゃないですか Né, na verdade, nós, pra gente viver, a gente precisa tomar água, né? で正直当たり前って思ってます E era, tipo assim, pra gente é meio que óbvio, né? Isso, a gente já toma naturalmente. でご飯の時は感謝してました E pra comer, eu orava. Eu falava, obrigado, Senhor. でも水飲む時毎回飲む時って感謝したことないなって Mas agora, pra beber, eu pensei comigo, nossa, eu nunca orei agradecendo por eu poder beber. ありがとう水みたいな Obrigado pela água. E eu bebia. Eu nunca fiz isso. でこの時に知ったんですね飲み込むって当たり前じゃない Foi aí que eu entendi que a gente engolir, né? A gente conseguir beber não era algo óbvio, não era algo natural. 神様が私たちを作りましただから器官も神様が作ったものなんです Né, Deus ele nos fez, então os órgãos, tudo aqui também foi Ele que fez. すごくないですか働いてるのだって止まった瞬間飲めなくなりました Não é sugoi? Quando Deus ele faz tudo assim, sugoi. Não é incrível? Não é incrível quando ele faz tudo assim, a gente consegue engolir, né? É muito, é só Deus. 動いてるんだよ中で Tudo すごいよ tá ね se mexendo aqui, ó, dentro da gente. ね私の娘はね動けないところがあるけどでも動いてるところがあるんです A minha filhinha mais nova tem alguns membros que ela não consegue mexer, mas tem muitos que ela consegue também. Então, tá す todo ごい mundo. ですよね É muito incrível, né, o que Deus faz. じゃあさっきね私たちキリストにあって一つの体そして各機関であると教えられました E antes, né, nós lemos aqui que todos nós, cada um é um membro e todos juntos a gente forma um corpo. で神様から与えられる命のパンがあります E tem esse pão da vida, né, que é a palavra de Deus, que todos nós, Deus ele dá pra gente. 命のパンの説明を日本語でします Ela vai explicar o que significa pão da vida em japonês. 命のパンはこの御言葉です聖書の言葉神様がくれるものが命のパンであります Perdão, eu acabei falando rápido, mas pão da vida é a palavra de Deus. でそれを皆さんはちゃんと食べてますか Tá todo mundo, a gente tá conseguindo comer esse pão da vida? 植木乾いてる時にちゃんと飲めてますか Quando a gente tá com sede, a gente tá precisando, tá vazio, a gente tá conseguindo comer desse pão da vida? 御言葉を教会の中にいる時そして日曜日の礼拝の時だけ食べてませんか A gente não tá só
comendo, digerindo essa comida só quando a gente vem para a igreja ou só no culto de domingo? ね、今日新しく来てくれた人もいます。その人たちは今日食べてください。Eu, acredito que tem pessoas novas que vieram aqui hoje. Então, que nós possamos comer dessa palavra. 今日のこのメッセージ、ね、外出た後にも思い出してほしいです。 Que essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje, que depois quando você sair também, que você se lembre. で、一つずつね、私たちがちゃんと食べないと、私が感じた飲み込めないっていう違和感が出始めます。 E quando a gente fica muito tempo sem comer, como eu falei antes, começa a ficar uma sensação ruim. 御言葉、神様の言葉なのにいらないってなったり、 A gente começa a ficar, tipo assim, é a palavra do Senhor, mas eu não consigo digerir. これ好きだからこれ食べようかな。 Eu gosto disso daqui, eu vou pegar para mim. この御言葉がいい。それしか食べない。 Eu gosto dessa palavra aqui, ó, vou pegar para mim. でもそれがだんだん続くと、私が一番初めになった飲み込めない状態になります。 Só que quando isso vai continuando, acaba que fica que nem eu quando eu estava antes, eu não conseguia mais digerir, não conseguia engolir. 皆さん今御言葉ちゃんと飲み込めてますか？ Agora eu pergunto, a gente está conseguindo digerir a palavra do Senhor? A gente tem comido, né, tem se alimentado da palavra do Senhor? 本当に毎日毎日その日神様が与えてくださる言葉がみんなにそれぞれあります。 E para todo dia, nesse dia específico, o Senhor ele tem uma palavra específica e é todo dia. そして同じじゃないです。 E não é igual para todo mundo. で、さっき言ったように私は水を感謝したことはなかったです。 E como eu falei antes, eu nunca tinha agradecido pela água, né, por eu poder beber. ね、この御言葉私たちは分かってます。だけど外、教会の外でももらうとき感謝して飲み込みましょう。御言葉を外で、教会の中では感謝するんだけど、家に帰ったときも感謝して。 Entendi. É que por mais que a gente esteja aqui dentro da igreja, a gente recebe, a gente consegue digerir, mas que dentro da nossa casa também, quando a gente sai da igreja, que a gente consiga, né, se alimentar, consiga digerir a palavra do Senhor. そして感謝です。 E agradecer pela palavra do Senhor. ね、さっきの私の友達、ね、彼女は毎日神様との時間を作って、だから動けていたんです。 E a minha amiga que eu disse antes, ela só conseguiu se mover, conseguiu trabalhar em meu favor, porque ela se alimentava da palavra. 動いてたんです。断食して祈って。 Ela se mexia, ela orava, ela fazia jejum, ela nunca ficava parada. それが今実ってます。 E agora, aqui estão os frutos de tudo isso. Aleluia! Aleluia! 感謝です。で、彼女はさっき言ったように目に見えない器官を行っていました。 E ela, como eu disse antes, ela era um órgão um membro que a gente não consegue ver. 彼女は一人でやってたからです。 Porque ela estava trabalhando sozinha, entre aspas. Deus e ela. Deus e ela, isso. 彼女と神様です。 Deus e ela. この中でもたくさんの人が今働いてると思います。 E eu acredito, né, muitas pessoas aqui, ou melhor, todos nós estamos trabalhando para Deus. では一回立って祈っていきたいと思います。 Então eu queria que todos ficassem de pé, porque agora eu gostaria de estar orando. この祈りの時間、ね、初めて来てくださった人もいます。ちょっと難しかったかもしれない。 Né, acho que tem pessoas que vieram pela primeira vez aqui hoje e deve ter sido difícil, talvez, entender um pouco. ただ、一番知ってほしいのはここにいる人たちから神様の愛が見えるということです。 Mas o que eu quero que vocês saibam é que das pessoas que já estavam aqui, que nós estamos aqui, a gente está transmitindo, a gente consegue transmitir esse amor de Jesus através dos nossos atos.
そしてそのイエス様をもっと知りたいと思う人がいるのなら、もう手を挙げてほしいです。なぜかならあなたのために祈りたいからです。Então, eu quero te convidar. Se por um acaso você quer conhecer mais de Jesus, eu queria pedir para que você levantasse a sua mão, porque nós gostaríamos de estar orando por você. 本当に友人は誰にも何も言わずずっと断食をしていました。 A minha amiga, ela não falou nada para ninguém. Ela continuou servindo no secreto dela. そして今この祈りの中で皆さん自分の心に問いてほしいです。 E tem uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos. 毎日食べてますか？ Todo dia nós estamos se alimentando? もしもそれができていないのなら、まず悔い改めましょう。 Se por um acaso você não tem conseguido se alimentar tanto, que a gente possa hoje se humilhar e pedir perdão e voltar a fazer a coisa certa. 私は今ちゃんと水も飲めます。 Hoje eu consigo beber água, でもまだ違和感感じてるんです。 mas eu ainda sinto uma sensação um pouco ruim aqui. だから今日この時を逃してほしくないんです。 Então eu não quero que você perda esse momento que hoje está sendo dado para nós. Essa oportunidade, né? そしてもう一つ自分の心に聞いてください。 Eu queria que vocês perguntassem mais uma coisa para vocês mesmos, né? No seu coração. 好き嫌いしてませんか？ Vocês não estão separando? Eu gosto disso, dessa palavra eu vou pegar. Essa eu não gosto e eu não vou pegar. 私のクリスチャン生活、正直神様から厳しい言葉何回も受けています。 Eu, em toda essa minha caminhada com Jesus, eu já recebi muitas palavras fortes e rígidas do Senhor. すっごい逃げたくなる時もありました。 Teve muitas vezes que eu quis fugir também. でもそれ今過ぎるとすごいこれも証に変わるんです。 Mas hoje eu vejo que, né, depois que eu passei por tudo isso, eu vejo que aquilo que antes o Senhor tinha falado para mim, palavras rígidas, hoje elas são um testemunho. なので好き嫌いしないように今祈ってほしいです。 Então, quero pedir que a gente possa orar para que não aconteça essa de eu gosto disso ou eu não gosto disso, essa separação. ね、では祈っていきましょう。 Então, gostaria de estar orando. Feche seus olhos. そして動いてください。自分の場所から自由にしてほしい E んで se す。 mova, que você fique livre, sinta a liberdade aqui. もう見てください。もう動いてください。 Se mexa, pode sair do seu lugar, 自 pode 由に働きを求めてください。 que nós possamos estar livres e possamos pedir. 私たち一つ一つ違う機関なんです。 Cada de nós somos um membro diferente, でも一つの体であります。 mas somos de um corpo só. それが私たちの動きをちゃんとコントロールしてくれています。 E Deus, Ele está sempre no controle de tudo, nos guiando. だから彼を求めてください。 Então vamos buscar do Senhor? ねえ、でも自分の言葉でお願いしま Mas す。 que seja na sua palavra, do seu jeito. 私を待たないでください。 Não precisa esperar por mim para eu もうね começar a orar. 動いてる人いるんですよ。 Já tem gente se movendo aqui, ó. もう自分の場所から離れてる人もいるんですよ。 Já tem gente saindo do seu lugar. 皆さんこの場所だけでクリスチャンやっちゃいけないんですよ。 Nós não podemos ser cristãos só dentro da igreja. じゃなかったら私ここに立っていられなかったんですよ。 Se fosse isso, eu não iria estar aqui hoje. あの子が動いてくれた。 Porque aquela minha amiga se moveu. そして今日私もここに立ってることが本当に不思議です。 E hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui. 日本人の人は難しくないんです。 As pessoas japonesas, elas não são difíceis. 時間がかかるだけ。 Só leva tempo.